Estamos aqui mais uma vez para o nosso próximo episódio, que eu acho que esse é o episódio número 5, né, Luísa? Ou 4, né? Eu acho que a gente começa a parar de contar quando a coisa começa a ficar boa, né? Com certeza, mas olha ali, conforme os universitários, esse episódio número 4, né? É o episódio número 4. Hoje pro episódio então pronto, 4. Hoje no episódio número 4, um assunto quente, angustiante, que é tosse. Então, o RespiraCast, eu e o pneumo Luiz Marques, que dispensa comentários, estaremos discutindo com vocês aqueles casos clínicos mais escabrosos que agoniam e angustiam mães, pais e o próprio paciente também. Tosse, de onde vem, o que come, como se conduz. Para onde foi, filho de quem, né? E o que a gente vai fazer, né, Diego, é justamente te desmistificar, né, a tosse. O que é te dar algumas terminologias, né? Eu te dizer o que é a definição de uma tosse aguda, né? O que a gente tem às vezes que preocupar, o que a gente não preocupa, o que é uma tosse crônica, né? E também, que a gente vai trazer para vocês muito legal, é justamente sobre a tosse psicogênica, que às vezes é a tosse da cabeça. Nós vamos, para deixar um pouco mais atrativo, né, Diego? Nós vamos discutir alguns casos clínicos, né? E até umas tosses meio bizarras, né? Que envolvem aí desde osso de galinha a espinha de peixe. Então, vamos dar o início aí, Diego. Isso. Luiz, eu tenho até um caso, esse que eu queria perguntar de você. Olha só esse caso. Esse é um paciente que tem aí mais ou menos um mês, que ele diz assim, doutor, eu tô há um mês tossindo numa crise de tosse. Eu tô bem, eu respiro durante o dia, faço minha atividade física, às vezes eu me sinto um pouco cansado, mas me dá uma crise de tosse, vomito, fico bem. Aí ele falou pra mim que foi no pronto-socorro, que foi em outros locais, aí usou um xarope disso, um xarope daquilo, a prednisona, né? E não melhorou. Usou 5 dias de prednisona, parou. Eu perguntei dele assim, falei, olha, você tem essa tosse, foi só agora mesmo ou anteriormente você já tinha quadros assim semelhantes? Ele disse assim, olha doutor, às vezes sim, de fato, eu já até investiguei se eu tinha tuberculose uns anos atrás, porque é uma tosse que vem e depois some. Como é que tu acha que deveria conduzir esse caso? O que tu pensaria nesse caso, Luiz? Diego, isso é o nosso dia a dia, né? Eu acho que você, quando a via aérea superior, da via aérea baixa, mas na verdade está desmistificando isso, falando que a via aérea ela é via aérea única. Né? Então, por isso nós estamos combinando hoje, não é mesmo? Sem né, combinar, acabamos combinando transmissão de pensamentos. E o que acontece? A partir do momento, né, que qualquer pessoa chega dizendo que ela está tossindo, né? A tosse vai e volta, isso já, me acende, né? Uma lanterninha ali, uma luzinha, e já me leva ali para o lado das tosses crônicas, né? O que são tosses crônicas? Pessoas que tossem há mais de 8 semanas, né? Então, ele foi um mês que ele falou para você que ele estava tossindo e depois teve outros episódios. E que antes tinha tido outros episódios, exato. E aí, agora o que acontece? Uma coisa que o Diego chamou a atenção que foi bacana é que ele falou que ele estava correndo e às vezes tossia e até vomitava, né? Que tinha vontade de vomitar. Né? Você é mãe, agora que está em casa, você que é pai, a sua bebezinha creio que não, mas se você vê o seu filho às vezes correndo ou pulando no pula-pula, ou enfim, brincando de pular corda, e ele começa a induzir uma tosse de forma crônica, né? A primeira coisa que eu tenho que pensar, broncoespasmo induzido pelo exercício. Isso. Traduzindo, né? O brônquio, que é o caninho que está ali dentro do pulmão, está inflamado, né? E só do ar passar lá dentro, né? Tá tão sensível a parede daquele brônquio que isso geralmente gera ali o broncoespasmo que dá a tosse. E qual é a doença, né? Que eu tenho que pensar, não estou dizendo que é o caso, né? Mas que a gente precisa pensar em tosse crônica, né? A gente tem que descartar a questão de asma, né? Então é importante nesse caso descartar. E Diego, falando sobre a prednisona, né? Eu sei que você não é pneumo, sim, certo? Mas o que você acha? A prednisona por 20, 30 dias é tratamento para asma? Eu sempre penso assim, né? E a gente aprende isso, né? Quando você usa um medicamento e que não está funcionando, ou o diagnóstico está errado, ou a dose está errada, né? Ou o medicamento está errado, ou a dose está errada, ou você fez um diagnóstico incorreto, né? Então, realmente, no tratamento, os corticoides sistêmicos, né, como é o caso da prednisona, methylprednisolona, dexametasona, eles foram uma revolução, né, no tratamento de doenças autoimunes, doenças inflamatórias, etc. Mas, de longe, eles são... É muito longe pensar neles como um tratamento para ginosinusites crônicas, ninguém usa,
e também não vai utilizar para tratamento de asma. Nas rinossinusites crônicas, por exemplo, a gente só usa para tirar o paciente da crise e quando o paciente está com dor. Né? Porque às vezes o paciente sem dor, a gente usa o corticoide tópico, então o spray nasal, que se correlaciona com a bombinha, né? Tópica pro pulmão. E Diego, o que seria assim, só para mostrar para o pessoal de casa, né? Porque ele falou aqui de uma crise de rinocinusite crônica, né? O que seria uma crise de rinocinusite crônica? Não que nem o pessoal que vai se automedicar, tá, pessoal? Sim. Que medicamento é feito por médico, certo? Mas só exemplifica para o pessoal de casa aí o que seria. Pensa comigo numa situação assim. Imagina que você está aqui, esse é você respirando bem, sem nenhum problema. Quando você fica numa crise doente, dor na face, secreção, você começa a ficar com sintoma aqui. Esse paciente, quando se trata normal, sinusite aguda, ele vem e volta para o normal dele, que é o basal dele. O paciente com sinusite crônica nunca chega aqui no basal. Ele saiu do basal uma vez na vida, ele foi aqui em cima, ficou mal. Aí ele ficou aqui mais ou menos. Aí ele voltou a ficar mal. Ele ficou aqui mais ou menos. Esse paciente que está fazendo isso aqui é um paciente que tem sinusite crônica, porque ele nunca fica bem, agudizando, que é quando ele fica mal. Ele vai lá em cima e volta, ele nunca fica bem. Esse paciente aí, ele tem uma inflamação crônica no nariz, que a gente precisa controlar, que pode ser com pólipo, sem pólipo, pode ser uma hiperreatividade nasal, um paciente com uma crise nasal que eu preciso entrar em controle. O corticoide jamais vai entrar nesses quadros. Ah, doutor, mas é uma criança. Aí já é mais difícil eu ter uma rinocinusite crônica em criança. Geralmente na criança eu tenho uma hiperreatividade nasal, uma rinite alérgica, uma doença obstrutiva, como é o caso das adenoides, que causa a infecção de repetição ou a crise inflamatória de repetição, porque aquela secreção não é drenada. Tá? Então é importante também dividir. Porque a gente começa a falar e às vezes a mãe está lá em casa, ai meu Deus, meu filho tem sinusite crônica. Muito difícil uma criança com rinocinusite crônica. Isso é muito importante você falar, assim, dessa questão da rinocinusite crônica, porque você acabou, assim, apesar de eu cuidar de pulmão, muitos pacientes chegam comigo por conta de problema de imunidade. Aí o que eles fazem? Eles vão comprar remédio para imunidade, né? Doutor, eu gripo todo mês, né? Todo mês eu tô gripando. Primeira coisa que eu falo, primeiro sim, pode ser que você gripe todo mês? Sim, pode até ser, mas só se você tiver alguma deficiência na sua imunidade, né? Então você tem alguma doença pré-existente grave, né? E que isso não tá te dando bem, não tá te deixando, né, ficar em paz com essa questão desse ciclo de reinfecções. Mas a maioria das vezes não é. A maioria das vezes é justamente isso daí que o Dr. Diego falou. Então, pessoal, prestar atenção, né, nesse ciclo de nunca conseguir ficar bem, né? Eu não consigo gripar todos os meses, tá? Eu tenho uma doença ali que não está sendo tratada e diagnosticada da forma correta, né? E isso é muito importante, porque aqui uma coisa muito interessante, se nós temos uma dose acumulada de 1000 miligramas de prednisona, que é corticoide, né? Vamos dizer ali, você toma 10, dá 400, né? Então você toma mais 24, dá 1000. Eu já tenho risco lá na frente de ter doenças futuras como, vamos lá, ver se vocês conhecem alguma dessas: hipertensão, osteoporose, glaucoma, catarata, obesidade, né? Então, isso só pelo uso do corticoide. Então, o corticoide, na verdade, a meu ver, tá, Diego, ele teria que ser tão restrito como antibiótico. Eu também acho. Acho que tinha que ser controlado. Isso é tão assim, e no adulto, na minha área, por exemplo, é muito comum ver aquele adulto que chega tomando injeção de corticoide no bumbum na farmácia mensalmente, 1 ano, 2 anos, sem fazer uma avaliação. É um paciente com uma polipose nasal, uma sinusite crônica descontrolada, um paciente asmático, né? Ou, o que também é comum, então são esses dois que eu vejo muito frequente no consultório. O adulto que usa injeção, e às vezes ele vai comigo, já aquela cara bem redonda, né? Aquela barriga já bem avantajada. Coxigoide, né? Bem coxigoide. A gente tem que passar no endócrino, o tratamento é desmamar, aquilo ali é um outro processo. E a criança, que é aquela criança, aí eu falo pra minha mãe, vamos lá, me mostra as receitas. Aquele calhamaço de receita da criança, doutor, ele está há 6 meses que ele não fica bom. Aí ele mostra as receitas lá, 4 receitas. As 4 receitas têm Prelone, prednisona, desculpa até falar a marca. Mas é a prednisolona, até para você se identificar, né? Para conhecer do que a gente está falando. Aquele xarope, né? O xarope, né? O xarope, ele toma xarope para tocar o xarope, Prelone. Prelone, prednisona, prednisolona. Então, esses xaropes tem uma coisa errada. Eu sempre falo para ele, pera lá, aí eu olho lá e digo, o seu filho tem alguma doença
crônica, autoimune, que precisa tomar essa medicação constantemente. Não tenho diagnosticado nada. Então, assim, não é para usar isso aqui. Então, realmente é o último do recurso. Aí eu queria até te perguntar sobre isso. Onde é que a gente... Aí sim, vou dizer, nunca é para usar? Quando é que é para usar? Na tosse que se usa corticoide? Olha, eu até peço desculpas do paciente, né? Tipo assim, hoje eu prescrevi uma prednisona e falei pra pessoa, olha, me desculpe por estar prescrevendo prednisona, tá? Porque eu levo muito a sério esse assunto da prednisona. No meu caso, assim, a gente usa, né, a maioria as doenças que a pneumo trata são doenças crônicas, né, então dificilmente tem, sim, as doenças agudas, pneumonias, mas puxando mais para evidência para doença crônica, eu não trato pneumonia com corticoide, né, se o paciente é asmático, eu posso usar um corticoide, eu vou te dizer a situação. Um DPOC exacerbado, posso usar corticoide. Uma fibrose exacerbada, posso usar corticoide. Então, é nesse perfil de paciente que eu uso corticoide. E o corticoide ele é limitado, tá? 5 a 7 dias. Nossa. Depois disso daí, eu só trago efeito colateral para o paciente, eu não tenho nenhum ganho para o paciente. Então, assim, como você falou, cara, eu pego uma receita aqui, o paciente foi início do mês, ele tomou lá, xarope para tosse, não sei o que, antibiótico, prednisona. Fez dexametasona no pronto-socorro. Exato, fez endovenoso. Isso. Aí volta 15 dias depois, ele teve a melhora, piorou. Aí o que dá para ele de novo? Troca o antibiótico, troca o xarope, mais prednisona. Então só em um mês ele fez ali quase para a vida inteira o que ele tinha que fazer de prednisona. Então existem as indicações, né? Eu dou prednisona em quem está exacerbado, né? Então eu quero um controle mais rápido às vezes ali dos sintomas, não é para todo mundo, sim, né? Eu tenho que tratar a causa, né? Eu tenho que ir atrás da causa. Por que ele está assim? É uma infecção, trata a infecção. É a asma que está exacerbada, trata a asma exacerbada. A fibrose porque ele pegou um vírus, mas tem um componente autoimune. Vou dar um pouquinho de corticoide porque esse aqui ele responde bem para segurar. Então, as indicações elas são mais dessa forma. O pessoal tem muito medo, vou falar aqui uma coisa, Diego, não sei se você já pegou, o pessoal tem muito medo de bombinha. Você já viu, né? Já. Essa questão do medo, né? Sim. Muito medo, porque primeiro que vai viciar em bombinha. Primeiro que não se vicia em bombinha, se vicia, infelizmente, em álcool, né? Cigarro, drogas, mas bombinha não se vicia, tá? Sim. Mas, Diego, o interessante é que tem um fundo, na verdade, cultural, observacional das pessoas que não está tão errado, né? Essa questão do viciar. O que acontece, né? Eu até falo para os alunos, o tratamento da asma, ele é inflamatório, sim, né? Uma doença inflamatória. Não é o broncodilatador só, né? Exato. Eu falo que o broncol dilata, né? Que é os ossos da vida. Eles só abrem e não fazem nada, mas se tu usa hoje, aí tu não tirou a inflamação, aí tu usa amanhã, aí depois de um momento já começa a usar 2 vezes, aí depois na outra semana 3 vezes, aí no mês seguinte tu já tá secando 2 caníceres desse daí em um mês. Mas por quê? Tu tá viciando. É isso que as pessoas ele tá viciado, ele já tá secando 2 no mês. Não, é porque ele não tá tratando e a inflamação, ela tá cada vez se refazendo. Então é importante, gente, a bombinha não vicia, não ataca o coração, ela acelera, mas ela não ataca o coração, é o efeito colateral da medicação. Tem até uma paciente que um dia desses foi comigo e disse assim, doutor, eu sou traumatizado com essa coisa de bombinha, porque uma vez eu vi uma paciente chegar no meu trabalho, começou a tossir, ela pegava a bombinha e usava a bombinha, e ela foi piorando, usava a bombinha e foi piorando, ela desmaiou, chamaram a ambulância, etc. Mas esse fragmento de história da vida dela, quando ela me conta isso, não, assim, essa paciente que aconteceu isso daí, o problema não foi a bombinha, essa paciente tem alguma coisa que não estava sendo tratada, é isso que você está falando, né? E está usando uma bombinha só para abrir o pulmão, então assim, primeira dica de hoje, nem toda bombinha é a mesma coisa, nem toda tosse é a mesma coisa, e nem todas elas você vai tratar com corticoide. A gente precisa resumir esses primeiros minutos de conversa, é isso. E quais são aquelas que a gente não... E quais são as outras toses, então, doutor, que pode ter? Aí vem comigo, o Luiz sempre me manda, os pacientes assim, Diego, eu vi tudo nesse pulmão aqui, me ajuda. 1h30 de consulta. Verifica se tem alguma coisa caindo desse nariz, secreção posterior, que é aquele gotejamento da secreção do nariz, que o paciente quando deita, cai a secreção aqui para a garganta. E a outra possibilidade é aquele paciente que tem um problema na laringe, né, que é aquela tosse da laringe. Ou um refluxo, com aquele ácido do estômago, inclusive vai ser um tema nosso um outro dia, o ácido do estômago que queima essa região, chega aqui e diz, doutor, mas eu não sinto nada arder aqui, mas às vezes o sintoma é exclusivamente a tosse,
né? E a gente vai lá, não é o padrão ouro de exame, mas vai nos mostrar um indicativo à luz. Realmente parece que aqui tem um processo. Excluídos as alergias, ali também os corpos estranhos também, né? Que podem estar ali presentes, uma situação em que o paciente não perceba. Você que está ali. Já pegou assim, algum caso interessante referente a corpo estranho, assim, que você jamais imaginou, seja em qualquer parte, seja na via aérea aqui mais próxima da questão nasal, ou otológica, ou da região da laringe? Você já pegou alguma coisa que te chama atenção? Inclusive, tem uma coisa que você falou que pouca gente sabe. Às vezes, corpo estranho no ouvido dá tosse também. Quando a gente manipula o ouvido de alguns pacientes, inclusive dá tosse também. Estou aprendendo isso agora. Sim, é porque o ramo do nervo vago tem uma parte que faz parte da orelha também, que parte na parte da sensibilidade de uma parte do conduto. E alguns pacientes tossem quando a gente manipula ali, que faz uma resposta diafragmática. Então é por isso que às vezes a gente faz... Isso, daquela agonia aqui. E aí o que acontece também? Antes de fazer a laringoscopia, você pode ter uns pacientes, às vezes, na garganta, um paciente com tosse. Sabe que eu já peguei, assim, até certo ponto, até frequente, pipoca. A pipoca tem aquela parte mais grosseira que você mastiga e fica aquele fiapinho ali da semente que estourou, mas ficou aquele resíduo, engata ali na amígdala, o paciente sente um desconforto e fica tossindo, aquela sensação de expulsamento. Agora, o pior caso, assim, o mais dramático, o paciente foi comigo e disse: doutor, eu tô tossindo, tem 2 dias, eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui na minha garganta. Só que o que aconteceu? Ele teve libação alcoólica, ficou muito embriagado, bebeu um pouco a mais da conta. Chegou em casa, ele me disse, e só se lembra de ter tomado um caldo. Juro que era um negócio assim de 2-3 centímetros do tambaqui ali na hipofaringe, que eu tive que remover. Eu falei, aqui a causa da sua tosse era isso aqui. Então, a laringoscopia é fundamental. No interior, né? A gente come farinha, né? Então, assim, no interior... Eu digo para os meus alunos o seguinte, olha, para a avaliação da tosse, o nariz, a endoscopia nasal e uma laringoscopia é fundamental, mas não superam a ausculta pulmonar. Então, eu sempre tenho no meu consultório, eu sou otorrino, Diego, tu é otorrino daqui para cá, mas eu sempre tenho um estetoscópio, porque eu ausculto, já digo, olha, isso aqui é pulmonar, procure o Dr. Luiz Marques, ou procure o pneumoped. Inclusive, você já me mandou alguns pacientes, Luiz, esse paciente estava sibilando, né, que é o chiado, que muitas pessoas conhecem, esse paciente estava chiando. Então, isso acaba que ajuda bastante para você saber a questão da origem da tosse, né, se a origem ela é alta ou ela é baixa. E interessante você falar isso, a questão do esteto, Diego, porque isso daí vai tanto para o pessoal que está em casa, quanto para colegas médicos mesmo, né? Assim, para a gente, assim, até para eu mesmo, até eu fazer a pneuma, entender um pouco mais da questão da parte do pulmão, como é que funciona. O que acontece? Porque eu vou te falar de asma, porque a asma são quase 400 milhões de pessoas no mundo, 20 milhões no Brasil, um monte de gente não tem, mas tem, não sabe que tem, mas tem, né? O que acontece muito? Mulher, 30, 40 anos, chega no pronto-socorro, né? Ali com falta de ar, certo? A maioria das vezes, mede a saturação acima do normal, tranquilo, faz a ausculta, normal. O que essa paciente ganha? Um piti, né? A maioria das vezes. A gente tem que ter muito cuidado, né, com esse diagnóstico, né? Eu acho que sim, a questão psiquiátrica, psicogênica alimentar sempre precisa ser levada em consideração, mas é sempre um diagnóstico de exclusão. E nisso daí a gente vai já entrar em outro tema muito interessante sobre questões de tosses psicogênicas geradas pela questão da cabeça, mas eu estou falando de falta de cansaço. Por que eu te falo isso? Às vezes o paciente ele faz o que a gente chama de broncoespasmo silencioso. A gente é muito acostumado a ouvir o chiado, sim, mas a gente não é acostumado a ouvir o broncoespasmo silencioso. Então é quando o paciente puxa o ar na hora que ele vai soltar, você quase não ouve a saída desse ar, né? A saída do ar é meio abafado. Isso. Só que a gente, infelizmente, com o tempo a gente vai ter essa percepção, né? Você, eu, e a gente vai aprendendo cada vez mais, a experiência ela vem... Ou uma restrição, então o aluno de medicina que está vendo a gente, assistindo o colega médico também, né? Então prestar atenção nisso que o Luiz falou, na ausculta. O tempo in ex é muito importante, está lá no livro de semiologia, né? Auscultar o tempo de inspiração e expiração e a expansibilidade torácica.
Super importante. Então, você às vezes vê o paciente que ele tem um tempo de inspiração e um tempo de aspiração no outro, e você percebe que em alguns pontos ali na sua ausculta, o pulmão não vai bem, ou então você percebe que ele tem uma restrição do movimento, né, da caixa torácica mesmo, e ali chama a atenção de, poxa, tem alguma coisa aqui... E você tem que valorizar. E tem que valorizar, e o paciente não está sibilando. Não está sibilando, né? E aí, não é asma, não sibila. Gente, acabou esse negócio de sibila, não é asma, né? Não existe isso, né? Você tem que ter muito cuidado. O diagnóstico, pelo menos o meu, ele é eminentemente clínico, a maioria das vezes, ou seja, ele é na conversa e no exame, a maioria das vezes. Eu peço exame para quê? Para confirmar ou para afastar, né? Algo ali. Mas a maioria das vezes a gente consegue, 90% das vezes, acertar em consulta, ou seja, dar a hipótese diagnóstica correta pelo que o paciente fala. Agora tem uma coisa, Luiz, que eu queria te perguntar. Um tempo atrás, o JAMA, uma revisão do JAMA mostrando assim, né, que até hoje eu acho que é isso, ver que você vai me confirmar ou não. O paciente com pneumonia aguda, ele vai no pronto-socorro e aí o diagnóstico, às vezes o paciente ele passa só por uma ausculta e não passa pela radiografia de tórax. Porque assim, a radiografia de face não precisa. A radiografia de rinocinusite aguda, entupimento nasal, secreção, gotejamento posterior, febre noturna na criança, muita tosse à noite, no adulto pode ou não ter uma sensação de dor na face e pode ou não ter febre. Rinocinusite aguda, o diagnóstico é clínico. Agora na asma, na pneumonia, me parece que a radiografia não é uma coisa que possa ser deixada de lado. Pelo que me recorde dessa revisão, era exame físico, ausculta e radiografia de tórax. Ainda é isso? É um médico completo, né? Ele sabe da veia superior, veia baixa, né? Então tá em boas mãos, tá? Quando chegar lá, então aceite a indicação, por favor. É o seguinte, Diego, é certíssimo, né? A gente já, assim... Apenas 40% dos médicos conseguem fazer o diagnóstico sem o raio-x, né? Da pneumonia aguda. Da pneumonia aguda. Então, assim, devido justamente, às vezes, essa falta de manejo, falta de expertise no assunto, os médicos, eles têm que pedir o raio-x de tórax. Mas vem lá outra coisa. Se o raio-x está normal, não quer dizer que não tem. E sim. Tá? Porque, às vezes, o raio-x ele é um exame de pronto-socorro. A lesão, às vezes, ela é muito pequena, então você não consegue olhar. Então, aí você vai ter que levar muito, de novo, a clínica, o paciente, a ausculta. Qual é o barulho de pneumonia? Às vezes, nenhum, a depender da localização que esteja, seu esteto consegue ouvir a sonoridade, mas a maioria das vezes ele sabe velcro? Ele rasga, mas não só a pneumonia rasga. Aí vamos lá. Derrame pleural, água no pulmão, faz esse de rasgar, fibrose faz o rasgar, pneumonia aguda faz o rasgar. Aí agora como é que eu vou saber? História clínica, né? Há quanto tempo que começou? Como que começou? O que é que você tem? Você tem doença no coração? Ah, não tenho doença no coração. Então, pessoal, tudo vai num bom bate-papo, né? Então, assim, essa questão do raio-x, ele é sim muito importante, né? Eu peço, mas às vezes quando o paciente lá no consultório, eu vejo que tá com cara focinho, né? Do porco lá, eu falo, não, isso aqui vamos fazer. Já iniciou o antibiótico na hora e falo, não, mas faz o raio-x, que é para eu pelo menos saber, tenho certeza e tal. Então, isso, a dimensão, eventualmente. A dimensão, né? Porque às vezes tem que saber se é leve, se é moderada, né? Se é grave. Então, tudo isso até para você saber onde você vai tratar o paciente, né? Que a gente usa alguns scores de tratamento. Então, olha aí, foi o nosso segundo resumo. No primeiro nós falamos que nem toda tosse é igual, que nem toda tosse precisa de corticoide, né? E que as tosses podem ter diagnósticos diferentes. E o nosso segundo resumo, qual que foi? Para rinossinusites agudas, o raio-x não vai te ajudar, mas para tosse com a suspeita de pneumonia aguda, a ausculta e radiografia serão bons aliados. Fazem toda a diferença, toda a diferença. E assim, Diego, uma ausculta, agora vou puxar um pouquinho aqui você falou a questão do osso o osso de peixe, da espinha de peixe. Da espinha de peixe. Pessoal, olha que interessante, né? Eu fiz broncoscopia, né? Fiz um ano de fellow de broncoscopia, não atuo na área, enfim, nem quero mais, porque hoje se eu pego no broncoscópio fico muito nervoso, me dá dor de barriga, né? Parei de treinar normal, né? Não, mas Luiz, antes de avançar nesse assunto, explica pro pessoal o que é a broncoscopia. Isso é uma coisa muito importante, porque olha lá, a gente tem na otorrino a endoscopia do nariz. Eu vou passar uma câmera e vou ver lá dentro do nariz. É endoscopia da laringe. Uma câmera para ver a laringe. Para ver o pulmão, endoscopia digestiva. E o que é a broncoscopia? É a endoscopia do pulmão, né? Assim como tem a endoscopia do estômago, né? Que todo mundo conhece, a da naso, né? E nós temos a parte pulmonar que se chama bronco, porque justamente ela vai dentro do brônquio, né? A endoscopia para justamente ela vai a questão da visualização da questão da imagem.
E aí, lá durante a residência, eu tive a oportunidade de ver alguns casos assim, né, surreais, né, de espinha de peixe, mas isso daí acompanhando como fellow, né, de amendoim, sementes. Só que eu já tive a oportunidade, eu, como formado, já médico mesmo ali, né, atuando na minha área, o caso de uma paciente que chegou com 4 pneumonias em um ano. Opa! 4 sinusites em um ano, tu já te pergunta, tem alguma coisa errada. Sim. 4 pneumonias em um ano, então eu já vou te dizer. Deu 2, meu amigo, no máximo, já desconfia. Se vai pra terceira, não é pneumonia. Esse diagnóstico aí tem que ver alguma coisa. Tá faltando perguntar, faltando conversar mais, tá faltando examinar mais, tá faltando prestar mais atenção. Então isso daí foi uma coisa que eu aprendi muito na residência, que eu achava muito bacana, que nós tínhamos umas reuniões, e aí era tipo um coro, né? Lá a chefe lá, olha, foi na pronto-socorro, primeira pneumonia, e todo mundo, segunda, terceira, todo mundo, não é pneumonia. Então, não é pneumonia, alguma coisa está errada. E Diego, eu fui acompanhando, e essa paciente, ela trouxe 4 tomografias. E o que me chamava a atenção? Todas as pneumonias eram no mesmo local. Sempre no mesmo local. E ela já estava tratando asma grave. Cara, como são áreas muito parecidas, né? Se eu tenho um paciente que tem uma rinocinusite sempre do mesmo lado, é muito comum assim, quando a gente vê o paciente, doutor, tô sempre vindo com sinusite, onde é que é? Você faz uma endoscopia, falo, vem no quadro agudo, tá drenando só o maxilar do lado direito. Eu digo, tá, eu já acho estranho aquilo. Ele falou, vou lhe tratar, você vai sair do quadro agudo, e eu vou tomografar. Então, olha, tem uma sinusite crônica no maxilar direito. E ele volta de novo infecção ali. Então, não vai resolver só com remédio, eu preciso de uma intervenção. No meu caso, é uma intervenção cirúrgica, de repente, nesse caso, é a broncoscopia. Sim, então, nesse caso, o que acontece? Foi feita a broncoscopia para fazer o diagnóstico, né? Foi visto lá um granuloma, né? Que é tipo um tecido que é feito dentro do brônquio. Aí falou, não, infelizmente vai ter que fazer... Foi feita a biópsia disso daí. E aí, na biópsia, eu achei fantástica essa biópsia. A patologista maravilhosa mandou lá, mandei o caso clínico para ela, ela colocou corpo estranho na biópsia, né? Ela não pegou nada, mas só por conta do padrão inflamatório que tinha ao redor da questão da lesão. Foi retirado um segmento do pulmão. E adivinha o que veio? Um osso de galinha. Um osso de galinha. Aí agora, pergunta para a paciente quando que ela comeu esse osso de galinha que ela não percebeu. Não sabe, né? Ela não sabe quando é que foi, né? Porque ela tinha um refluxo muito intenso. Mas nosso refluxo tão intenso de gerar um osso de galinha. Então, assim, a gente sempre tem que desconfiar, né? Essa questão, assim, são casos da medicina, né? Que geralmente o pessoal não consegue pensar. Mas, espinha de peixe, osso de galinha... Agora, tudo. Luiz, olha lá. Aí o paciente vai comigo, ele fez a endoscopia nasal normal, zerada, 0 km. Eu digo o paciente, como Deus mandou, como Deus fez isso aqui, sua endoscopia nasal. Tomografia de face, normal. Endoscopia laríngea, um pouco de irritação de tanto tossir. Aí vai lá contigo... Espirometria normal. Faz bombinha, não melhora. E aí esse paciente? Tem que procurar outra coisa, né? A gente vai pegar, né? Tu fala, então vamos lá, só para organizar aqui, tá? Que minha mente voou um pouco. Como é que é? Repete, por favor. Vias aéreas superiores normais. Tá vendo? Caso clínico nada é ensaiado. Me parece que a via aérea inferior também tá normal. Aí vamos buscar o contexto desse paciente. Vamos melhorar essa história. É um paciente que mora sozinho, né? É um paciente que não tem acompanho nem apoio familiar. Certo. É um paciente que já tem mais de 40 anos, 45 anos mais ou menos. Trabalha num local em que ele é o líder desse local de trabalho, né? E começou a aparecer uma tosse. Essa tosse não tem hora para aparecer. Ela às vezes é no meio do dia, no começo do dia. E geralmente não atrapalha ele para dormir. Perfeito. Ele dorme normal, sem tosse. Ele acorda e como é que vai ser tosse depois que ele acorda? Perfeito. Diego, assim, né? Toda vez que você deve seguir às vezes a mesma linha, eu sou muito de ouvir a queixa do paciente e pesquisar. Tipo assim, como você falou, olha, eu fiz o exame daquilo, estava normal, a espirometria estava normal, a tomografia estava normal. Então, pelo que ele passou, ele investigou o paciente. Nesse caso, ele foi investigado o paciente por inteiro. A partir do momento que investiga o paciente por inteiro, chega o momento mais difícil da conversa, né? Então, não sei se você já teve a oportunidade de ter essa conversa, eu tive poucas vezes, mas tive. É quando você chega com o paciente, não achei nada na via aérea superior, não achei nada no seu estômago que possa dar refluxo, não tem asma, sua tomografia de pulmão é boa, sua tomografia de face é boa. Tá acontecendo algum problema com você?
né? Então é um assunto delicado para a gente, até porque a gente não tem uma formação, né, específica para isso, porque vai ser até um tema, né, aqui do nosso próximo podcast, justamente dessa parte mental, psicogênica, né? São as tosse psicogênicas. E por incrível que pareça, pessoal, são uma das mais difíceis de conseguir tratar, né? Porque não existe medicamento assim, né? A gente já tem um nome para isso, não tô rindo, que é a tosse sensitiva neuropática, né? E aí a gente não tem exatamente um consenso para isso. Aí tu vai inibidores GABA, tu pode até usar antipsicóticos, você pode utilizar uns inibidores de recaptação de serotonina também, medicamentos que você usa para depressão, outros que você usa para crises psiquiátricas, e aí você tem uma escala para você utilizar. A gente só não consegue fazer os testes de provocação, porque realmente tem alguns diagnósticos de provocação, então acaba sendo por um diagnóstico de exclusão. Mas realmente é desafiador, né, como o Luiz falou, mas essa conversa ela tem que existir, né? E nessas horas o psiquiatra, um psicólogo vão nos ajudar. Eu acho que eu tenho um pouco mais de contato com isso, porque os pacientes com tontura, muitos se incluem num tipo de tontura muito específica, que é a TPPP, que é a tontura perceptual postural persistente, que é uma tontura também chamada de vertigem fóbica, que começou com o primeiro diagnóstico, a pessoa que fez foi século XIX, XVIII, que descreveu, final do século XVIII, começou no XIX, que descreveu a tontura no paciente com medo de espaços amplos, que é a agorafobia. Chegava numa praça, ficava com medo daquele espaço, ele começa a ter crises de vertigem. Aí ele começou a descrever, começou como agorafobia e virou a vertigem fóbica, e depois virou a TPP ou T3P, que é essa tontura que eu falei. Então é muito próximo da gente, é uma coisa que você, paciente, tem que pensar. Isso que o Luiz falou ainda agora há pouco. Se o seu médico não deu o diagnóstico, o que você tem? Se você não tem consciência do que você tem que realmente questionar: para que eu estou tomando esses medicamentos? Para qual é o objetivo? Não é isso? Eu acho que a gente é essa angústia que eu partilho do Luiz, é fechar um diagnóstico e dizer: ó, isso aqui é o que a gente está tratando. Ou a gente não é só tratar o sintoma, não, né? Ou então, olha, nós estamos tratando com intenção disso e nós ainda estamos com dúvida nisso e nisso, né? Isso é muito interessante, Diego, porque essa conversa com o paciente, na verdade, ela é essencial, né? Porque ele tem que ter uma boa relação médico-paciente, ele tem que confiar em você, né? Porque às vezes geralmente é um paciente que já foi em vários médicos, né? Atrás de uma resposta. Então, e às vezes você é a resposta, né? Você é que vai sentar, você é que vai mostrar, você é que vai salvar essa vida, né, pessoal? Porque não existe nada pior do que uma tosse não tratada, não tratável. Mexe com tudo, mexe com o paciente, mexe com a família, mexe com as pessoas do trabalho. E, enfim, tosse, né, Diego? É assim algo que a gente poderia passar o dia inteiro, meses falando, que não ia faltar assunto, né? E é muito importante que você pegue hoje aqui, assista esse podcast, envie, né, para as pessoas que se identificam, né, que tem alguém em casa que esteja tossindo, até para ter um pouco mais de informação, né, uma informação que tem ali um embasamento bom, né, que são pessoas confiáveis, que se importam contigo, né, que querem realmente que, se você tenha isso, você procure sempre ali a sua melhor e bons profissionais para estar te assistindo, a gente, qualquer outro, mas profissionais que se importam com você. E aí, respire e ouça? Respire e ouça. Respira Cast. A gente se vê então no nosso próximo episódio. Eu, Luiz e nossos convidados. Tchau, pessoal.